tudo bem com vocês? A Alice e a Júlia foram para outra classe porque elas fizeram 7 anos. Mas agora a gente tem o Davi, o Rafael e a Lorena. Sejam bem-vindos, Davi, Rafael e Lorena. Eu estou com saudade de vocês, Heloísa, Duda, Mel, todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa aula, viu? A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. Rogar é pedir, é suplicar. E orar é falar com Deus. Então vamos abaixar nossas cabecinhas, fechar os olhinhos e vamos orar a Deus agora. Vamos falar com o Papai do Céu? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia tão lindo, por tudo de bom que tu criaste. Obrigada, Senhor. Abençoa, Deus, a nossa família, abençoe a nossa igreja, o nosso pastor, abençoe nossos coleguinhas, abençoe o nosso país e abençoe, Senhor Deus, essa nossa lição para que possamos aprender mais da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Deus nos dá inteligência. Esta é a nossa segunda lição da revista. Está com base bíblica em Gênesis, capítulo 41, versículos de 37 a 57. Não esqueça, os números grandes são os capítulos e os números pequenos são os versículos. Essa história está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Para memorizar. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Vamos falar mais uma vez? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Hoje você vai conhecer a história de José. Ele era um dos 12 filhos de Jacó. Então, José, ele era um dos 12 filhos, ele era um dos mais novos. Tinha ele e Benjamim, que eram filhos de Raquel. Benjamim era pequenininho ainda. José já era um rapazinho. Só que tinha uma coisa, Jacó gostava mais de José do que dos seus outros filhos, e isso deixava os seus irmãos muito chateados, a ponto deles terem até raiva de José e também inveja. Certa vez, Jacó fez uma túnica para José de várias cores. Ele fez só para José, era algo especial. E isso deixou seus irmãos furiosos. Por quê? Porque agora eles tinham certeza que o pai Jacó gostava mais de José do que deles. Eles tinham tanta raiva de José que fizeram até um plano para matá-lo. Jogaram ele dentro de um poço. Ele foi traído por seus irmãos e vendido a umas pessoas que ele nem conhecia, né? Que o venderam a um homem do Egito. José passou por muitas situações. José passou por situações terríveis no Egito e chegou a ser preso injustamente porque alguém contou uma mentira a seu respeito. Mas Deus estava com José, lhe deu inteligência e o ajudou de todas as formas e em todos os momentos. José estava com Deus, Deus estava com José e José estava com Deus.
mesmo diante das situações difíceis que ele estava passando, ele ainda continuava confiando em Deus. O faraó teve um sonho muito estranho e não entendeu o seu significado. José, por causa da sua inteligência, logo foi indicado para interpretar o sonho de Faraó. Ele foi até a presença de Faraó, ouviu o sonho e, com a ajuda de Deus, soube tudo que aquele sonho significava. O sonho indicava que no Egito haveria um tempo de colheita farta e depois um tempo de muita fome. José não só interpretou o sonho, como também deu orientações a Faraó de como fazer no tempo de colheitas fartas e no tempo de fome. Faraó ficou contente com o conselho de José e o nomeou governador do Egito. E vocês estão vendo esses homens se ajoelhando perante José? São os seus irmãos. José cresceu, José se tornou governador, ele era o segundo homem mais importante do Egito. E por causa de José, o Egito teve abundância de alimento, não só para o Egito, como para todos ao redor, inclusive os seus irmãos que vieram comprar comida lá no Egito. E sabe quem eles encontraram lá? José, aquele que eles odiavam e que tentaram matar. Quando eles viram José, eles não reconheceram ele, então eles se ajoelharam perante ele. Quando José ainda estava com seus irmãos, ele tinha tido uns sonhos que mostrava que os seus irmãos ainda iam se ajoelhar perante ele, o que deixou os seus irmãos mais zangados ainda. Mas agora, o sonho que José teve, os sonhos que ele teve foram aconteceram, né? E os seus irmãos acabaram sim se ajoelhando perante ele. Agora, você acha que José vai se vingar deles? Não, José os perdoou. Tá certo, ele ficou triste, ele chorou, mas ele perdoou eles. Os perdoou, sabe por quê? Porque ele sabia que tudo aquilo que tinha acontecido na sua vida era para o bem da sua família, para a preservação do seu povo, do povo hebreu, do seu pai, dos seus irmãos. E por causa de José, não só o seu pai e os seus irmãos foram beneficiados, como também todos ao redor, porque puderam comprar comida e assim não passaram fome. Então, tudo aquilo que aconteceu na vida de José tinha um propósito. Saiba que tudo aquilo que acontece em nossa vida, mesmo as coisas que às vezes a gente não gosta muito, a gente precisa entender que Deus não nos abandonou, que Ele continua no controle das nossas vidas. Por quê? Porque lá na frente você vai entender o porquê de tudo que você passou. Mas também temos que estar com Deus para ser direcionado por Ele. Temos que pedir sabedoria, como no nosso versículo. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. José, ele foi sábio porque ele confiava em Deus. E você, criança, você confia em Deus? Você já pediu sabedoria a Deus? A Bíblia diz que tudo aquilo que a gente pedir em nome de Jesus, a gente recebe, principalmente quando for algo que estiver de acordo com a sua palavra. Você tem medo? Eu conheço crianças que têm muito medo, tem umas que têm medo do escuro, né? Hoje em dia tá todo mundo com muito medo, mas ouça essa música e depois vamos cantar juntos, tá bom? Vamos lá? Quando sente medo, eu confiarei. Só em ti eu confiarei. Quando sente medo, eu confiarei. Pois tu és meu Deus e Salvador. Vamos cantar junto agora? Quando sente medo, eu confio.
atividades, né? Hora das atividades. Vamos ver então? Ó, aqui diz assim: Faraó nomeou José governador do Egito. Complete as frases de acordo com a nossa história, utilizando as dicas 12, traído, inteligência e contente. Vocês vão escrever aqui nesses pontilhados. Cubra com cola com brilho azul. Deus é muito bom para nós. Você vai usar cola com brilho azul, mas se você não tiver, você pinta só de azul e passa a cola por cima que vai ficar brilhosinho. Se você não tiver também, você cola, né? Você só pinta de azul. E também eu não sei se vocês já estão com a revista, né? Se vocês não estão, então faça assim: você vai desenhar José, tá? Você vai desenhar José. Eu quero ver o seu desenho sobre José e o que você mais gostou na história. E crianças, a gente não está se reunindo ainda, né? Infelizmente, a gente não está podendo. Mas continue estudando sua revista. Se você não, enquanto você não tem, você assista os vídeos e procure aprender, tá bom? Da palavra de Deus. Tchau, crianças. Até